Vamos lá, pessoal. Então, a ideia de hoje, né, a gente passar aqui nesse workshop, é a gente entender, né, o como que a gente chegou até aqui, né? Então, a ideia é a gente conseguir compreender o que que causou, de fato, né, esse ano de ouro, por que que a gente tem essa tese do ano de ouro, por que que isso faz sentido, né? E a gente vai passar por toda a história das crises, né? Então, a gente vai conseguir entender toda essa questão. Às vezes a gente fala, né, pô, dinâmica de Banco Central. Então, quem é aluno aqui da M4, às vezes a gente fala sobre isso, né? O Banco Central tomou tal atitude. Hoje a gente tem dados de Banco Central americano, Banco Central brasileiro. Então, a gente vai passar hoje com vocês, né, nessa apresentação, para vocês entenderem, né, tudo o que aconteceu desde a gente vai passar rapidamente pela história das crises e a gente vai focar ali nas crises de 2008 e agora na crise do Covid. E aí a gente vai entender tudo o que aconteceu de lá para cá e já vou deixar uma ponte para vocês para se aprofundarem ainda mais, né? Então a gente ainda vai ter essa oportunidade de se aprofundar ainda mais, né? Mês que vem, que é quando volta o fluxo, eu vou mostrar isso para vocês na prática mais tarde, mais à frente. A gente vai ter a oportunidade de se aprofundar ainda mais. E aí a gente vai tentar capturar ali no final, vou mostrar alguns exemplos para vocês dessas contas que a gente faz, desses cálculos de volatilidade que a gente faz para poder aproveitar, tá? Então, boa noite aí para todo mundo. A gente vai começar, né? Sejam todos bem-vindos, toda a galera aí que está do Deep Trader, né? Quem é do semipresencial, para a gente passar por isso, tá? Antes da gente começar, né? Para quem ainda não me conhece, né? O meu nome é Sandro, eu sou cofundador da M4, né? Atualmente sou chefe da mesa de operações. A minha graduação é em engenharia de computação. Eu sou graduando em matemática, estou fazendo uma pós-graduação em ciência de dados. Sou certificado pela B3 em operações e atuo como trader e investidor, né? Basicamente aí há 5 anos. E durante esse tempo eu tive muita oportunidade, principalmente aqui com a nossa mesa de operações, de fazer testes, né, de testar muita coisa, de analisar muitas questões operacionais, e a gente teve a oportunidade aí de criar o nosso próprio modelo operacional, e hoje, né, a M4, o Deep Trader, né, o método Deep Trader, ele surgiu de toda essa experiência que a gente teve aqui na nossa mesa de operações, atendendo aí mais de 200 alunos de forma presencial, e agora a gente está levando isso para o Brasil, né? O Deep Trader está crescendo muito rápido, então a gente tem aí basicamente a gente tem menos de um mês de projeto e a gente tem quase já 200 pessoas e crescendo de uma forma assim assustadora, né? Por quê? Porque a gente procura levar esse conhecimento mais aprofundado do mercado, conhecimento de qualidade. E aí quem é deep trader, né, quem já faz parte e quem ainda via se tornar, vai entender muito bem hoje nessa live como que um conhecimento mais aprofundado do mercado faz toda a diferença na hora que você vai operar e principalmente na sua segurança operacional, tá? E aí, para quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal é sandro.m4, recomendo também todos vocês seguirem o Instagram da M4 Capital. E antes da gente iniciar, né, um disclaimer aí para vocês, esse conteúdo, né, ele não é nenhuma recomendação de compra, né, indicação, aconselhamento de investimento. A tomada de decisão, no final das contas, é sempre de vocês, né? Então, usem esse conteúdo com responsabilidade. Todas as informações passadas aqui são baseadas em fatos, em dados que realmente aconteceram, né? Porém, a gente nunca sabe o futuro. Então, quando a gente fala em tese, a tese ela remete justamente isso, né? Não é uma certeza, é uma tese que a gente criou de algo baseado ali em dados e informações que a gente vem a ter, tá? Então, muita atenção com toda e qualquer informações que vocês venham a usar desse material, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente vai entender é sobre um pouco da mesa proprietária aqui da M4, né? Então a gente sempre tentou trazer essa pegada, né, de tecnologia, finanças e análise quantitativa. Quando a gente fala em análise quantitativa, muitas vezes pode remeter a coisas até transcendentais, né? Pode remeter a robô, a um monte de coisa, mas basicamente a análise quantitativa é quando a gente pega
analisa dados e toma decisões a partir desses dados. Então, aqui na M4, desde da criação do nosso modelo operacional, né, até decisões estratégicas, a gente busca utilizar os dados, tá? Então, a minha pós-graduação em ciência de dados, ela casa com tudo isso que a gente já vem fazendo, e aí a ideia é a gente tomar decisão baseada em dados. Então, o operacional que a gente chegou no Deep Trader não foi uma coisa que surgiu de um papel que eu escrevi e falei, ó, esse aqui vai ser o operacional do Deep Trader. Né? Ou então, o método de câmbio da M4 está aqui, vou escrever no papel e vai ser isso. Não, a gente sempre utiliza os dados, né? Sempre testa bastante, a gente utiliza aqui o método científico em tudo que a gente faz, e aí a gente chega, obviamente, num operacional baseado em dados. Tá? Então, essa é a nossa filosofia, né? Buscar utilizar a tecnologia, unir a tecnologia com finanças e na base essa análise quantitativa, tanto para a nossa tomada de decisão, quanto para a criação de métodos operacionais. E a tese do ano de ouro não é diferente. Então, a gente analisou os dados, a gente viu o que tinha, né, acontecido anteriormente, a gente fez todo um estudo para a gente poder chegar a isso, tá? Então não foi algo que surgiu da nossa cabeça, como eu falei, é tudo baseado em dados. Então essa é a nossa filosofia, esse é o nosso tripé quando a gente fala aqui da mesa de proprietária da M4 Capital. É uma coisa que eu bato bastante na tecla, principalmente para quem é elite, para quem é do semipresencial, que é essa ideia de testar, essa ideia de analisar aquilo que você está fazendo, principalmente quando remete à tomada de decisão, porque aqui a gente está falando de tomada de decisão financeira. Se você não tem responsabilidade com a sua tomada de decisão financeira, dificilmente você vai ser um trader profissional e muito menos vai conseguir se tornar um deep trader. Né? Então, essa ideia aqui é bastante importante para vocês entenderem um pouco da nossa filosofia, beleza? E aí, vamos lá. A gente vai começar agora o nosso conteúdo, né? Então já começa aqui agora um pouco mais pesado para a gente entender um pouco, né, do como funciona a estrutura de movimentação econômica. Essa imagem, né, eu vou simplificar bastante coisa, fiquem tranquilos, eu não vou me aprofundar muito em nada, eu vou deixar depois materiais para vocês também se aprofundarem, mas basicamente, né, eu falei que vocês iam entender toda a estrutura de mundo hoje, como que o mundo foi construído aí no pós-guerra, a gente vai entender desde a Primeira Guerra Mundial até o momento presente. Então, vamos entender um pouco como que funciona a parte da economia. Então, todo o ciclo que a gente chama de ciclo econômico, ou seja, essa estrutura econômica, ela acontece geralmente dentro de um gráfico como esse aqui. Então, a gente tem aqui a expansão, né, que é ali o momento que a economia está expandindo, a economia está crescendo, está tudo muito bom. A gente tem o boom, né? Esse boom, até para exemplificar, é quando aparece no Jornal Nacional que a bolsa está batendo recorde histórico. Então, quando você vê ali, né, a gente tem até um indicador que é o indicador do Jornal Nacional. Quando você vê bolsa no Jornal Nacional, tome cuidado, porque geralmente é quando está naquele boom, naquela euforia, onde tudo sobe, tudo que você compra dá certo, né? O Walter até comentou isso, o Walter que é aluno Elite, ele é Elite M4, ele até comentou isso na live que a gente fez, que ele entrou ali nas operações e tudo dava certo, tudo que comprava funcionava, e geralmente esse momento de boom é um momento de histeria, é o momento que todo mundo é gênio, onde você vê pessoas no YouTube falando que ganhou não sei quantos por cento, que é só comprar, que a carteira de ações está performando, está explodindo, as pessoas começam a entrar num ciclo ali de euforia, e essa euforia, né, tem algumas coisas que acontecem ali dentro desse ciclo de euforia, que acaba as pessoas perdendo o controle, né, exagerando, e aí a gente entra na recessão, tá? Que aí a recessão ali econômica, e depois essa recessão ela vai se agravando até virar uma depressão econômica, que é quando o mundo vai acabar. Então, quando você vê, pô, o Brasil acabou, né? Tá tudo em crise, 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 o mundo vai acabar. É aquele momento da depressão. E aí depois, né, as pessoas se estabilizam ali emocionalmente, os ciclos se estabilizam e aí a gente volta de novo a crescer. Então esse ciclo na história da humanidade, ele sempre se repetiu, tá? Então, todos esses momentos de euforia, isso aconteceu recentemente ali no pré-Covid, para quem lembra disso, né? A bolsa passou no Jornal Nacional,
saiu em capa de revista, todo mundo era gênio, todo mundo era investidor, todo mundo era trader, todo mundo era muito bom, e aí toda aquela euforia acabou, né? Depois com a crise aí do Covid, onde a gente entrou aí na recessão, depois o mundo ia acabar e daqui a pouco o Brasil recupera de novo, enfim. Então esse ciclo, ele é o ciclo econômico que acontece, né? Que vem acontecendo durante toda a história da humanidade. Dentro de cada fase existem indicadores específicos e dados específicos que a gente pode analisar para poder identificar qual ciclo a gente está. Isso aqui é um curso à parte, né, que eventualmente eu quero trazer isso para vocês, né, em outras, futuramente, para a gente entrar dentro de cada ciclo desse aqui, ou seja, botar uma lupa aqui para vocês e analisar cada ciclo desse aqui e ter como desafio ali ver onde a gente está nesse gráfico, tá? Então, a parte de expansão e do boom aqui, vocês já conseguem lembrar aí, né, para quem tá no mercado, tranquilamente, que a gente teve esse ciclo aqui recentemente, então de 2017 até a crise do Covid, né? Então, basicamente foram 3 anos ali que a gente chama de bull market, o mercado só subia, então qualquer coisa que você comprasse, você ia ganhar dinheiro, então você tendia ali, naquele momento, a se taxar como um gênio, né? Se taxar como o investidor, até chegar nesses momentos de euforia, que inclusive aconteceu com várias ações, com várias empresas famosas aí, que agora estão caindo aí bastante forte, dado esse cenário de recessão. Então, entendam esse ciclo aqui na cabeça de vocês, que isso acontece, né, e a gente vai entender como isso se conecta com o ano de ouro lá na frente, beleza? E aí, a gente entra aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui a gente precisa entender dois conceitos. Eu pedi para vocês assistirem 2 vídeos. Um é o vídeo que move o mercado e o outro vídeo é o vídeo que é dos dados econômicos, que lá eu explico muito bem como que o mercado ele anda, como que o mercado funciona. Aqui nesse gráfico a gente tem um pouco mais um zoom naquela questão, né, do ciclo econômico, e aqui a gente vai entender uns conceitos que são conceitos bastante simples, tá? Podem ficar tranquilos, mas que fazem todo sentido quando a gente consegue compreender. Então, por exemplo, o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui, né, que eu vou colocar aqui para vocês, é o conceito de inflação, tá? Então, eu vou jogar aqui na tela para vocês. Esse conceito de inflação é o quê? A inflação é o aumento de preço de bens e serviços, tá? Tá aqui. Né? Depois eu vou disponibilizar esses links para vocês, é bem interessante. E ela implica na diminuição de poder de compra na moeda. Então, quando a gente pensa em inflação, a gente está pensando em diminuição do poder de compra. Essa é a palavra-chave. Então, ou seja, a moeda ela perde valor, ela perde poder de compra. Isso vai refletir muito no que a gente vai falar lá no final sobre o ano de ouro, que a gente vai voltar de novo nesse tema da inflação. Então, quando a gente tem um cenário de inflação, esse aumento de preço, a gente tem uma perda de poder de compra da moeda. Tá? E aí o Banco Central, né, os bancos centrais globais, utilizam ali índices para medir esse aumento de preços. Tá? Um outro fator que vocês precisam entender é a questão da taxa de juros. Para quem viu o vídeo lá, já está bem ciente aí, né? Já está surgindo as perguntas aí, depois a gente vai responder. Mas a taxa de juros. Taxa de juros é o quê? É um instrumento do Banco Central, que é um instrumento de política monetária, que a gente vai entender já já naquele gráfico. Então, é uma taxa básica de juros que serve de referência para toda a economia. Então, é muito importante que trader, investidor, qualquer pessoa que se coloque no mercado financeiro, ela entenda esses dois conceitos, de inflação e taxa de juros e como isso impacta no mercado. Tanto é que a gente tem uma aula no curso nosso de trade, né, sobre essa dinâmica entre inflação, taxa de juros e o Banco Central e o mercado. Então, só para vocês entenderem o nível do que é um deep trader. Um deep trader é justamente isso, é você entender como que funciona o mercado. E aí, essa taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, ela serve de referência para o mercado, e aqui está a palavra-chave dela. Um instrumento de política monetária para controlar a inflação. Opa, então aqui uma coisa já se liga com a outra. A gente vai entender isso agora na imagem. Então, se eu tenho uma inflação como aumento generalizado desses preços, né, que geralmente ocorre quando eu tenho ali uma alta demanda, um alto consumo, uma alta euforia, olha a palavra-chave, eu posso utilizar
a taxa de juros como um instrumento para controlar essa inflação. E aí, já olhando a imagem aqui, a gente pode tirar dois insights dessa imagem. Só dois, tá, pessoal? A gente não vai entrar, como eu falei, em muitos detalhes. Mas a gente pode perceber que no momento de boom econômico, né, no momento de euforia, tá todo mundo ali com grana, tá todo mundo com dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, e esse excesso de dinheiro na economia, essa demanda muito grande, faz com que aconteça uma coisa que vocês já sabem, que é o quê? Aumento da inflação, aumento desse preço. E aí, nesse boom econômico aqui, que a gente tem esse aumento de inflação, o Banco Central ele entra com outro fator, que é o quê? Um instrumento de política monetária, que é o quê? Para controlar a política monetária do país, que é a taxa de juros. Então, se eu tenho uma alta demanda ali de inflação, né? Eu tenho uma alta inflação, estou num boom econômico, né? A inflação subiu, o Banco Central, o que, que ele pode fazer? Ele pode aumentar essa taxa de juros, tá? Para controlar a inflação. Mas como assim, Sandro? Controlar a inflação? Como que ele vai controlar a inflação? Porque quando ele aumenta essa taxa de juros, isso aumenta a rentabilidade dos títulos públicos, que é o quê? A nossa renda fixa. Quem é brasileiro aqui, né? Vocês aí que são brasileiros, vocês devem lembrar que a gente sempre teve historicamente uma renda fixa muito alta. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito alta, que eu vejo lá, eu olho lá e imagino que vocês querem abrir um negócio, vocês querem empreender. Então, pô, agora todo mundo aqui é empreendedor, quero empreender, Sandro, quero abrir um negócio, quero construir. Se você tem uma renda fixa, por exemplo, pagando 15% ao ano, 16% ao ano na renda fixa, com baixíssimo risco, você pode até repensar esse negócio que você está tentando abrir. Porque quando você vai colocar na ponta do lápis um negócio, você pode ir lá e tal, e pô, só vou ter lucro daqui não sei quanto tempo, a margem de lucro é apertada, então talvez eu vou ter uma margem aqui de 10% e na poupança eu estou ganhando de 15%. Então não faz sentido eu estar me expondo. Então, quando eu estou nessa aceleração econômica, uma das coisas que o Banco Central faz para conter essa aceleração e diminuir a inflação, que aí diminuindo a aceleração diminui também a inflação, é justamente utilizar a taxa de juros. Então, quando um banco central ele sobe a taxa de juros, ele está como se fosse ele ligando o aspirador de dinheiro dele para trazer o dinheiro de novo para a renda fixa, para as pessoas voltarem a poupar, pararem de investir, pararem de se arriscar, voltar para a renda fixa para conter esse boom econômico aqui, tá? Então, esse é um exemplo do uso da taxa de juros quando a gente está num boom econômico. E na recessão, Sandro, tá? Entendi como é que eu controlo a euforia. E para eu controlar ali a depressão, para a depressão parar, ele pode fazer o inverso. Ele diminui a taxa de juros, tá? E aí, quando a poupança ela está rendendo muito pouco, isso a gente vai ver até mais na frente, vou mostrar num gráfico isso para vocês. Quando a poupança ela está rendendo muito pouco, as pessoas tendem ao quê? A tomar mais risco. E aí as pessoas elas pegam esse dinheiro que estava lá na renda fixa e vão tomar risco, vão investir em bolsa, vão investir em ações, vão investir em outros produtos de investimento, fundos imobiliários e várias outras coisas, vão abrir negócio. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil, que vocês sabem, quem está no mercado, né, pode ter acompanhado isso. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos. A gente chegou a ter um recorde ali de taxa Selic, né, baixa, então a menor taxa Selic da história, isso saiu em jornal, saiu em revistas, e aí todo mundo correndo risco, todo mundo indo para a bolsa, todo mundo se expondo, abrindo negócio, enfim, e depois com a vinda da inflação, que agravou pela crise do coronavírus, que a gente vai ver mais à frente, o que o Banco Central fez? Ele subiu essa taxa de juros. E aí a gente vai ver isso na prática mais na frente, mas só para vocês terem noção, olha só que interessante. Aqui é a taxa de juros. A gente teve uma taxa aqui, ó, em fevereiro, em dezembro de 2020, né, na época que o Brasil era todo mundo falando bolsa 160 mil pontos, Brasil vai explodir, vai decolar, agora vai. E aí a galera com a taxa de juros aí a 2%, olha o que aconteceu com a taxa de juros, né, de fevereiro, tá, de 2020, aqui de dezembro de 2020 para cá. Ela saiu de 2 para 10,75%, tá? E aí a gente entende como que o Banco Central ele vai utilizando essa taxa para conter a inflação, né, para conter esse boom econômico, beleza? Então esses dois conceitos fixem na cabeça de vocês, inflação e taxa de juros, que a gente vai falar sobre eles mais à frente. E aí a gente começa a entrar nas nossas crises. Dado que os booms econômicos ali, eles são precursores de crise,
né, e a depressão ela é precursora de uma expansão, a gente vai começar a passear um pouco pela história e analisar um pouco aqui das crises, da história das crises. Então, a gente está aqui em 1929, a gente está aqui num pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos foi o grande vencedor. E aí, nesse pós-guerra, nos anos 20, a gente teve aí uma grande expansão da economia americana e a gente entrou naquele ciclo de quê, pessoal? De expansão. E aí, com esse ciclo, né, as empresas do mercado agrícola foram as empresas que se destacaram à época, até porque naquela época era o mercado agrícola que mandava ainda no mundo, né? Hoje ainda é bem forte, mas naquela época mais ainda, a gente não tinha ainda um Facebook nem um Google. E aí, essas empresas elas começaram a ter uma alta muito forte, começaram a crescer muito forte, e aí a gente entrou naquele período lá de euforia, né, nesse pós-guerra, que foi nos anos 20, e as empresas do mercado agrícola, cara, elas explodiram. E aí os preços eles foram lá para cima, né? Então a gente teve lá preço lá para cima, a empresa com a produção muito alta, e essas empresas foram fazendo o quê? Estoques, pessoal. Então, quando a empresa ela tem uma perspectiva, ela está no meio, imagina que você está no meio de uma euforia. E aí, pô, estou produzindo aqui, o mercado agrícola bombando, commodity, eu começo a produzir ali muito, muito recurso, achando que sempre vai ter aquele pico de venda, a venda vai sempre aumentar. Essas empresas foram acumulando estoques, olha só que interessante. E aí chegou um ponto que elas tinham tanto estoque que não tinha mais para quem vender. E aí as pessoas começaram a se tocar. Olha, pô, cara, esse preço aqui dessa commodity não faz sentido nenhum. E aí o preço das commodities começaram a cair, e essas empresas cheias de estoque começaram a se desesperar. Esse excesso de oferta de produtos no mercado fez com que essa queda de preços entrasse um efeito cascata ali. Essas empresas se deram conta que estavam com estoques enormes e não tinham como se livrar desses estoques. E aí o que aconteceu, pessoal? Essas empresas começaram a quebrar, essas empresas começaram a ter problema, começaram a demitir e a gente entrou numa crise generalizada, um super efeito cascata, que foi uma das maiores crises da história, que foi ali em 1929. Então, olha só que aquele boom econômico, aquele excesso de euforia, causou aí em 1929, na época aí quem não tinha Google e nem Facebook, causou uma das maiores crises na história. E uma curiosidade dessa época, de 1929, é que foi criada a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos. Então é como se fosse a CVM americana, ela surgiu depois dessa crise de 1929 como uma forma de controlar os mercados, porque naquela época a gente não tinha uma SEC que controlava os mercados, que regulavam os mercados. Então imagina a loucura que foi, imagina a loucura que seria, né, se a gente tivesse uma crise sem a CVM, sem um órgão regulador, onde as pessoas fizessem ali o que bem entendesse no mercado. Então, basicamente, foi isso que aconteceu em 1929, e por isso que a gente teve uma crise tão severa, uma perda de empregos aí tão brutal, como aconteceu, e uma quebra generalizada de empresas, beleza? Então, essa é uma das primeiras crises que a gente tem. Como curiosidade, criação da SEC americana. E aí a gente passa para uma outra crise, que é a crise da bolha de 2000, a bolha das .com, né? Para quem é mais velho aí deve lembrar, né, que a gente teve essa crise na época de 2000, que foi uma crise, curiosamente, né, pessoal, das empresas de tecnologia. Então a gente teve aí a bolha da internet. Quando a internet surgiu, ela surgiu com muita desconfiança, e aí quando a internet se expandiu, né, e o mercado começou a ver, cara, esse negócio pode ter bilhões de pessoas, então eu posso ter milhares de pessoas consumindo aqui pela internet, e aí as empresas começaram a surgir, empresas que vendiam pela internet, e começou aquele boom de empresas de internet. Qualquer empresa que abrisse falava, olha, eu estou na internet, os investidores iam lá e aportavam. Então virou uma coisa louca, né, onde todo mundo, né, que abriu uma empresa que tinha ali na internet, que tinha um site, imagina, você abriu uma empresa, você criou um site, você já era ali um gênio, né, você já teria condições de expandir bastante, e aí foi isso que aconteceu. Então, inúmeras empresas surgiram na bolha.com, a gente está aqui em 2000 quando sendo o ápice, empresas que não davam lucro,
tá? Empresas que não davam nenhum lucro, tinha fraude contábil, a gente tinha excessos, a gente tinha euforia. Então, por exemplo, a gente tinha empresas que as ações, o analista, olha, o preço-alvo da ação é X. Aí chegava naquele preço-alvo, o analista ia na TV e dizia que o preço-alvo era Y. E a gente tem casos curiosos, como onde uma empresa, nessa época, que ela vendia comida pela internet, né? Para quem conhece o iFood, está acostumado com isso, mas naquela época, né, era um negócio muito difícil. E aí ela criou toda uma infraestrutura logística para trabalhar com comida e tal, conseguiu aporte milionário, milhões e milhões de dólares ali de investidores naquela empresa. E aí, quando ela foi ver, ela não tinha demanda para vender toda aquela produção que ela tinha. Então a gente teve ali a criação de inúmeras companhias nesse sentido. Qualquer companhia que você, qualquer companhia que você abrisse ali, você ia lá e falava, ó, galera, eu tô na internet, tem um site, tá aqui meu site, vou vender esse produto. Pronto, aí você já tinha investidor. A gente vai traçar até um paralelo com as empresas modernas. E aí isso aconteceu. E sabe qual foi o resultado disso, pessoal? Na época, quase 5.000 empresas que estavam na internet, ditas de tecnologia, faliram. 5.000 empresas, mais de 5.000 empresas faliram nessa bolha do .com. Então foi assim uma quebra brutal de empresas e mais uma vez o cenário lá de ciclo econômico que eu mostrei lá para vocês, ele se instaurou novamente e aí a gente teve a euforia que foi nos anos 2000 e a gente teve essa queda e essas empresas faliram, tá? Então a gente teve a bolha.com, né, que muita gente aí já pode até lembrar da época, né, que foi esse boom, essa euforia com a internet. Então sempre que surge algo novo, né, pessoal, que surge essas tecnologias, essa possibilidade de expansão brutal das empresas, isso pode ocasionar esse cenário de euforia. Então a gente tem que ter bastante atenção a isso. E aí a gente chega em 2008, que aqui é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo. E aqui em 2008 começa o cenário que a gente tem, né, o cenário ideal para o ano de ouro. Aqui a gente tem uma das maiores intervenções da história do planeta Terra, né, de Banco Central. Aí o que acontece? Em 2008 a gente teve a crise mundial, né, que foi chamada do subprime. Esse nome é difícil, mas para vocês entenderem, né, ela foi a maior crise financeira desde a Grande Depressão, tá? Então, a crise de 2008 foi uma crise do sistema bancário, foi uma coisa que a gente chama de crise sistêmica, ou seja, ela poderia atingir o mundo inteiro e quebrar literalmente a economia mundial, e a gente vai entender o que aconteceu. Os Estados Unidos, vocês sabem que os Estados Unidos, obviamente, é a maior economia do mundo ainda, né, e detém a moeda mais poderosa do planeta Terra, que é o dólar. E aí o que acontece? Todos os países, tá, todos os países do globo, eles têm o seu próprio dinheiro. E esses países eles têm que colocar esse dinheiro em algum lugar. O que esses países geralmente fazem? Eles vão colocar o dinheiro do país no local onde é mais seguro. E onde é mais seguro? Nos Estados Unidos. Então, os países ao redor do mundo, eles investem bastante nos Estados Unidos, eles investem bastante com os bancos americanos, né, com os bancos de investimento americano, investem bastante nos títulos públicos americanos, na renda fixa americana, no setor imobiliário, enfim. Então, boa parte do dinheiro global está concentrado nos Estados Unidos. E o que aconteceu, pessoal? Um dos setores mais seguros é o setor imobiliário. Né? Então, quem de vocês já não ouviu falar que para investir no setor imobiliário, para construir casa para alugar, kitnet para alugar, apartamento para alugar, ou investir no apartamento? Então, historicamente, a gente sempre teve o setor imobiliário como um setor seguro. E aí, o que aconteceu? O governo americano, na época, né, isso até antes de 2008, ele pegou e estava fazendo empréstimos. Então, imagina que os financiamentos que o governo faz aí pela Caixa, enfim, o governo americano estava fazendo isso através do sistema bancário americano inteiro. E aí os bancos eles pegavam, né, essa grana do governo americano e eram intermediadores desses empréstimos e faziam a gestão do risco. E aí o que aconteceu, pessoal? A gente teve um descontrole
generalizado desses bancos, desses empréstimos. Então, naquela época, a gente tinha, né, empréstimos de altíssimo risco, tá? Qualquer pessoa conseguia pegar empréstimo, então aquela ótica de o mercado imobiliário é sólido, ele sempre vai subir de preço. Começou a euforia, olha só, euforia de novo no mercado imobiliário. Então você comprava uma casa hoje, daqui a um ano ela já estava valendo quase que o dobro do preço, e começou aquela euforia, todo mundo investindo em imóveis, e estava muito fácil para comprar, conseguir crédito. Então você ia no banco, né? Para alguns isso é surreal, mas você ia no banco e você conseguia aprovar crédito com o nome de qualquer pessoa. Você colocava o nome do cachorro, preenchia lá o formulário para conseguir empréstimo. Então imagina que vocês saíssem dessa live e amanhã vão lá na Caixa Econômica e falam, olha, eu vou querer um empréstimo de 500 mil, me dá aqui, você só preenche um cadastro e já sai com os 500 mil na mão. Né? Sem verificação de renda, sem saber se você pode pagar ou não. E foi exatamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos na crise do subprime. Então isso aconteceu no período aí de 2004, esse descontrole, né, no período aí de 2003 até 2008, e aí foi criando essa bolha, foi criando essa euforia. E aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu inadimplência, tá? Então as pessoas começaram a não pagar, os bancos que tinham essas dívidas arriscadas foram tomando cada vez mais risco, e aí foi misturando ali todos os produtos com outros produtos, né? Que aí a ideia do subprime é justamente essa, é você pegar um produto de alto risco e misturar com outro, e aí esses produtos eram vendidos, pessoal, para o mundo inteiro. Então imagina que alguém chegasse com um fundo imobiliário, ó, tá aqui o fundo imobiliário americano, é ultra seguro, pode colocar todo o seu dinheiro aqui, que ele não vai quebrar. Mercado americano é sólido, Estados Unidos, tá tudo certo, não tem risco. Então a pessoa tinha aquela percepção. E aí, o que aconteceu? Por ser um dos investimentos mais tradicionais, muitos países, dinheiro de países estavam alocados em produtos do mercado imobiliário americano. E quando causou essa inadimplência, causou esse risco sistêmico, o preço das casas começou a cair, todo mundo começou a se desesperar, tirar seu dinheiro, todo mundo começou a guardar dinheiro, não quis mais pagar parcelas, a gente teve um colapso geral e os bancos, por estarem expostos a esse risco, os bancos que se ferraram dessa vez, tá? E aí os bancos grandes bancos quase quebraram. A gente tem um destaque aqui nessa imagem, que é um banco de investimento, né, que é o Lehman Brothers, que era um banco de investimento bastante famoso, detentor de dinheiro aí de países, de pessoas, de grandes investidores, que quebrou e deixou todo mundo num prejuízo, tá? Então era um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos, e aqui foi o estouro da crise. Quando esse banco falou, galera, estou quebrado, não tenho mais dinheiro, meu balanço está todo ferrado, quebrei, não tem dinheiro. Foi quando estourou, né, de fato, a crise, o mundo inteiro viu a falência e o mundo inteiro entrou em desespero. Tá? Então, teve países que quebraram, né? Na época a Grécia ficou enrolada, a Islândia ficou enrolada, a Grécia sofreu os impactos desse 2008 depois, né, e quase que vai à falência o país, literalmente, porque boa parte dos investimentos foi por rala, e aí a gente teve toda essa crise que foi a crise de 2008. E aí, aqui começa uma das partes importantes da tese do nosso ano de ouro, que é o quê? Para sustentar os bancos, o Banco Central Americano, que é o detentor da moeda, é o guardião ali do dólar, é quem imprime o dólar, ele precisou fazer o quê? Socorrer os bancos. Então o que ele fez? Galera, todo mundo está morrendo aí afogado, eu vou salvar vocês, vou dar dinheiro para vocês, vou colocar dinheiro no caixa de vocês para equilibrar o balanço, tá? Isso eu estou falando dos bancos. E aí a gente teve uma das primeiras injeções de dinheiro do Banco Central Americano, que eu vou traduzir isso para vocês aqui no gráfico, tá? Que foi em 2008. Então a gente tem aqui o que a gente chama de balanço do Banco Central, né, que é o quanto de dinheiro o Banco Central ele imprimiu, ele colocou na economia, né, entenda assim para simplificar. E olha o que aconteceu aqui em 2008, pessoal. Olha essa curva de injeção de capital. Então a gente estava aqui no balanço de 900 bilhões de dólares, basicamente, e com a crise de 2008, para o sistema financeiro global não quebrar, o Banco Central americano teve que imprimir dinheiro, colocar dinheiro na economia. E aí o que aconteceu? O balanço do Banco Central chegou a 2 trilhões de dólares.
Então a gente saiu aqui quase 2 trilhões de dólares colocados na economia. Então isso aconteceu em 2008 e essa impressão de dinheiro seria aqui a chave. Essa primeira impressão de dinheiro foi a chave aqui de uma das mudanças históricas na nossa economia mundial, que a gente vai entender mais a fundo um pouco à frente, e isso já contribuiu para a tese nossa aqui do ano de ouro. Por quê, pessoal? Porque quando a gente imprime dinheiro e coloca na economia, a gente está aumentando artificialmente aquela oferta de grana. Lembrem-se que essa oferta de grana vai causar mais demanda, que pode causar o quê? Inflação. Tá? Então a gente vai entender isso mais à frente, mais a fundo. Então fiquem com essa imagem aqui, que foi sobre a crise de 2008. E aí o que aconteceu? O Banco Central falou o seguinte: galera, eu estou fazendo isso, tá? Mas é momentâneo. Eu não vou mais imprimir dinheiro. Isso aqui foi só para socorrer, né, o sistema financeiro. E isso não vai mais acontecer. Tá? Então, o que aconteceu? Em 2008, a gente teve essa injeção de dinheiro na economia. Com essa injeção de dinheiro, estabilizou a crise e aí a economia ficou mais líquida, ficou com mais grana. E aí a crise de 2008, que é interessante, é que aqui a gente começa o surgimento, né, de todo esse mundo conectado que a gente vive hoje. Então, empresas como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, foi tudo ali no pós 2008, tá? Então, essa grana que foi injetada na economia, né, essa grana que foi injetada para fazer essa expansão, ocasionou pela primeira vez ali na história, de forma artificial, um dinheiro barato, onde empresas de tecnologia, empresas ali que têm um baixo custo, né, que têm, digamos assim, um lucro mais alto, possibilitaram aos investidores de risco, né, com essa grana aí, foi possibilitado essas empresas captarem recursos, captarem investidores, e essas empresas começaram a crescer, e o mundo se volta de novo, depois daquele trauma que a gente teve na bolha dos .com, o mundo inteiro se volta de novo para a internet. Então aqui, em 2008, nessa pós-crise, a gente teve o surgimento de várias empresas, né? O mercado ele perdeu um pouco a confiança no sistema bancário e começou a acreditar nesses jovens, né, que têm essas ideias ligadas à tecnologia, essas ideias inovadoras, e o mercado começou a olhar mais para essas empresas de tecnologia, empresas novas que estavam surgindo, em detrimento de empresas tradicionais, de negócios tradicionais, como bancos, como negócios bancários. Então foi aqui, nesse ponto de 2008, que essa crise possibilitou, com essa injeção de dinheiro e esse olhar do investidor para empresas de mais alto risco, né, para empresas ali que são menos burocráticas, digamos assim, possibilitou o surgimento dessas empresas hoje que a gente vê aí, que são gigantes, né? Então aqui são só alguns exemplos. E esse dinheiro barato, né, que aconteceu, ou seja, eu tenho uma injeção artificial na economia de grana, esse dinheiro foi todo para os bancos, e aí os bancos pegaram esse dinheiro e começaram a investir. Então, possibilitou, né, capitalista de risco, possibilitou um aumento aí das ações, que a gente vai ver mais à frente. Então, tudo isso aconteceu. E aí o Banco Central falou, galera, isso é momentâneo. E aí a gente tem aqui, ó, uma queda desse balanço, tá? Aqui por volta de 2009. Porém, pessoal, o Banco Central americano não parou mais com esse tipo de estímulo. E aqui que entra uma das teses principais do ano de ouro, uma das teses principais do momento que a gente está hoje. O Banco Central americano, que é o principal banco central global, detentor da principal moeda global, ele começa a imprimir dinheiro e colocar na economia, e a economia ela começa a crescer, não baseada em capacidade que a gente chama de capacidade produtiva, mas muito baseada em dinheiro barato, em impressão de dinheiro do Banco Central americano. Olha que mudança de paradigma que a gente tem na história da humanidade nesse exato momento que começa aqui em 2008. Antes, as empresas elas cresciam pela sua capacidade produtiva e elas tinham acesso a recursos quando davam lucro. Então, se você pega hoje investidores tradicionais, por exemplo, você pega o Warren Buffett, né? Ele foi investir em empresas de tecnologia depois de muito tempo, né? E ele foi muito resistente a investir nessas empresas. Hoje ele é um dos principais investidores da Apple, mas ele foi muito resistente porque ele estava com a cabeça, né? O mundo todo, os investimentos, os investidores globais tinham sempre essa cabeça que para uma empresa ela funcionar, ela existir, ela precisa dar lucro.
E a partir daqui que eu tenho acesso a esse dinheiro mais barato, por conta dessa injeção de capital, e isso começa a ficar comum na economia global, essas empresas que não dão lucro, ou essas empresas de tecnologia que só vão dar lucro no futuro, começam a fazer sentido. Por quê? Porque eu tenho dinheiro barato na economia. E isso, lembrem, pega essa palavra-chave aqui que eu estou falando para vocês, dinheiro barato, que mais à frente a gente vai conectar com a nossa tese, que é o que está acontecendo agora. Então, tem uma injeção de capital que continua ali, né, desde 2012, ó, 2013, 2014, e aí em 2015 a gente sai de um balanço de 925 bilhões de dólares para um balanço do Banco Central americano de 4,4 trilhões de dólares injetados aí na economia através do sistema bancário. Então, olha só que interessante, quando a gente teve um aumento acentuado, né, dessa impressão de grana ali por volta, né, até 2016. E aqui, 2016, o Banco Central americano comunicou, já estava demais, aqui a gente já estava naquele cenário de euforia, né? Então aqui por volta de 2014, né, por volta de 2013, a gente teve mais uma vez um cenário ali de euforia. E aí o Banco Central americano anunciou, né, que ia parar com esses estímulos. A gente teve crise aqui no Brasil, a gente teve alguns problemas lá nos Estados Unidos, porém isso não parou. Então, em 2008, a gente tem a crise bancária, o Banco Central começa a injetar dinheiro e a gente tem uma mudança de paradigma histórica na humanidade, que é essas empresas novas que estão surgindo, não necessariamente elas precisam dar lucro, tá? Essas empresas podem crescer porque elas têm acesso a dinheiro barato e têm um potencial de escala muito grande que é desconhecido no momento, mas que no futuro vai fazer sentido. Então essa é a hipótese. E aí, aqui um exemplo para vocês do que aconteceu em 2008 e de 2008 para cá, quando começou a impressão de dinheiro na economia, pessoal, a gente não teve mais nenhuma crise muito forte. Então a gente teve essa crise aqui de 2008, que foi uma crise severa. De lá para cá, todo isso aqui é um gráfico mensal, tá? Todas as quedas, todas as correções foram seguradas, todos os princípios de pânico foram segurados ali pelo Banco Central, até a gente chegar aqui no Covid, que a gente vai já comentar sobre isso. Então, de lá para cá, o mercado americano basicamente só subiu. Sabe o que aconteceu aqui nessa queda? Ó, essa queda aqui de 2019, que foi essa queda aqui. Isso aqui, pessoal, foi um anúncio do Banco Central. Olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui foi um anúncio do Banco Central americano falando o seguinte: galera, eu vou parar de imprimir dinheiro, chega, não dá mais. Não tem mais dinheiro barato no mercado. Sabe o que o mercado fez? Ó, se desesperou. E aí o Banco Central, para conter esse desespero aqui, que a gente teve uma queda abrupta de tudo, né? Todo mundo começou a tirar dinheiro de ação, tirar dinheiro de startup e tal. O Banco Central foi lá e começou a imprimir dinheiro novamente, pessoal. Então, o paciente que precisa ali daquela grana, né, é como se fosse um drogado ali injetando mais grana na galera para segurar. Então, a gente teve aqui ó, em 2019, que aqui ó, 2019, a gente teve uma diminuição dessa impressão de dinheiro, o Banco Central começou a enxugar essa liquidez da economia, e aí olha como o mercado reagiu em pânico, e o Banco Central voltou de novo a imprimir dinheiro a partir de 2019. E aí o mercado se acalmaram, e aí lá vai a gente de novo para esse mesmo cenário de impressão de dinheiro, e isso meio que virou o novo normal para a economia global. Então, aquela mudança de paradigma que era super momentânea em 2008 começou a ser o novo normal. E a gente sabe que essa impressão de dinheiro na economia, uma hora a conta ia chegar, né? Uma hora a inflação ia aparecer, uma hora a gente ia ter aquele cenário de boom econômico. E aí o que é interessante observar daqui? Essa impressão de dinheiro que foi histórica aqui ao longo do tempo, de 2019, possibilitou também grandes investidores, né, como por exemplo SoftBank, que é um grupo aí bilionário, né, de capital de risco, possibilitou grandes investidores, né, investir quantias bilionárias de recursos em empresas como Uber, como WeWork, Rappi, Nubank, por exemplo, que teve acesso à Amazon, Spotify, ou seja, todas essas empresas tiveram acesso a esse dinheiro barato que começou lá em 2008. Então, as empresas que a gente vê hoje, né,
no nosso dia a dia, boa parte delas só foi possível essas empresas existirem por causa desse fator lá de 2008, a partir de 2008, com essa impressão de recursos que eu falei para vocês. Então, olha que interessante aqui, né? Esse movimento pós 2008 teve o lado ruim, que é o lado ruim da crise, mas a nova estrutura econômica global possibilitou o surgimento de empresas que a gente usa hoje no dia a dia, beleza? E aí a gente tem o cisne negro, né, pessoal, que é aqui a crise do Covid. Então, só para vocês terem noção, né, para a gente fechar esse arco das empresas, eu tenho uns dados aqui para vocês interessantes. O Facebook ele foi fundado em 2004, por exemplo, tá? Então aqui, ó, Facebook, fundado em 2004, se tornou a maior rede social do mundo em 2009. No Brasil, se tornou a maior rede social em 2012 e hoje tem mais de 2 bilhões de usuários. O YouTube foi fundado em 2005, né, chegou no Brasil aqui em 2007, o WhatsApp em 2009, né, 2014 ele se tornou o aplicativo mais popular do mundo, mais de 2 bilhões de usuários também. Aí o Instagram em 2010 e o Twitter em 2006. Então todas essas empresas hoje têm bilhões de usuários, o que possibilitou também a troca de informação mais rápida. Então a partir daqui as crises, né, o acesso à informação, ele não é mais o mesmo, ele é diferente, ele é mais rápido. Então, quando caiu nas próximas vezes, ó, porque 2008 a gente veio caindo por vários meses aqui, subiu, foi uma queda aí de quase um ano, né? Então, isso que é interessante vocês observarem, a gente teve quase um ano de queda. Quando o mercado ele se estressou em 2019, com todo esse acesso à informação que a gente tem agora, com essa pulverização aí da globalização, acesso à informação, basicamente em 2 meses aqui, 3 meses o mercado caiu, né, quase que o equivalente a grandes crises. Então, o mundo não seria mais o mesmo em termos de crise. E aí, quando a gente chega no Covid, isso impacta diretamente, porque no Covid a gente teve uma das quedas mais bruscas da história, né? Então, essa foi o impacto que essas empresas trouxeram, esses bilhões de usuários, esse mundo interconectado trouxe, que é essa queda muito rápida. E um outro dado interessante, tá? Que 81% dos IPOs que foram realizados nos Estados Unidos em 2018, ó, foi aqui próximo, ó, 2018 está aqui, foi por empresas que reportaram prejuízo nos 12 meses anteriores. Então, ou seja, 81% das empresas que estavam realizando IPO aqui em 2018 eram empresas que davam prejuízos. Agora vocês entenderam por que o mercado entrou em pânico quando o Banco Central falou que ia diminuir o estímulo monetário? Porque essas empresas de tecnologia que abriram, que fizeram IPO aqui, ou outras empresas, elas não iam ter mais acesso a esse dinheiro barato. Se elas não têm mais acesso a esse dinheiro barato, elas poderiam perder ali, não ter mais acesso a recurso e quebrar. Então o mercado ele entra em pânico rapidamente aqui, com o Banco Central sinalizando a diminuição dos estímulos. E aí, depois disso, a gente chegou, né, nas crises aí, na crise do Covid, que a gente vai falar mais à frente. Então a gente tem aqui todas essas empresas, só para vocês entenderem. Uber dá prejuízo, né? A Amazon agora que começou a dar lucro, né? Esse SoftBank, que é esse fundo aqui, ele tem mais de 100 bilhões de dólares investindo. E nessa época, já em 2019, que foi essa queda aqui, até para vocês entenderem o porquê, todos os indicadores dos Estados Unidos já apontavam um fim de ciclo. Então, ou seja, a gente já estava no fim do ciclo de euforia, a gente estava quebrando aqui recorde atrás de recorde, as empresas que abriram capital, todas dando prejuízo, indicavam ali uma euforia global. E lembra lá do que eu falei do ciclo econômico, depois vocês vão poder assistir e entender isso de novo. Todos os indicadores indicavam uma nova euforia global. E aí a gente teve essa queda, né, que foi em 2019, e isso refletiu também no mundo inteiro, tá? Então aqui no Brasil também refletiu, na China refletiu. E aí a gente chega no cisne negro, né? Que dado que o mercado ele está toda essa loucura, né? De euforia ali já com dinheiro barato, o Banco Central imprimindo dinheiro, a gente tem a crise do coronavírus, que é uma crise que nunca aconteceu na história da humanidade, né? Dentro dessa história moderna, e a gente teve uma aceleração dessa impressão de dinheiro. Então, quando a OMS, né, declarou aqui crise do Covid, tá? Ali no mês de março de 2020, a gente tem aqui hoje, né, o mapeamento aqui do Covid, né, mais de 400 milhões de casos aí. E aí, quando aconteceu a crise do Covid,
que o Banco Central fez? Olha essa curva de impressão de dinheiro aqui, pessoal. Olha isso aqui. Então, aquilo que a gente tinha, que era algo que foi em 2008 ficou pequeno perto da crise do Covid. Então, entende agora por que a gente fala para vocês que a crise do Covid ela agravou a situação que já era ruim por causa dessa curva aqui, pessoal. Então, a economia global parou, tá? A economia global parou, as empresas pararam, crise sistêmica, o mundo vai acabar, a gente entrou em recessão, em depressão, todo mundo ia quebrar. O que o Banco Central americano fez? Aqui está a chave. Ele imprimiu mais dinheiro na crise do Covid do que toda a história de 2008, e aqui está a prova para vocês. Então, aqui na crise do Covid, a gente sai de um balanço de 4 trilhões de dólares para um balanço de 7 trilhões de dólares. E o que é mais interessante, isso não parou, pessoal. Isso não parou. Então, a gente tem aqui um aumento do balanço do Banco Central americano, um aumento brutal dessa impressão de dinheiro, e isso não parou. E, obviamente, com esse excesso de dinheiro na economia, né, com esse excesso de liquidez, obviamente alguma coisa ia acontecer. E o que acontece quando a gente tem excesso de dinheiro na economia? Você já sabe que acontece um dado que eu falei para vocês, que é justamente a inflação. E aí, quando aconteceu essa crise, o Banco Central começou a distribuir boias, né, como vocês verem nessa charge aqui, ele começou a distribuir coletes salva-vidas aí para todo mundo, imprimindo dinheiro nunca antes. E essa charge aqui, ela representa muito bem isso, né? Que é um cara falando aqui, ó, lembre-se de 2008, lembre-se de 2008, e todo mundo indo para esse dinheiro barato novamente, toda essa euforia acontecendo novamente, né? Empresas aí que não dão lucro, excesso de liquidez na economia, bolsas quebrando recorde atrás de recorde, e a gente sabe, né, que uma hora isso tende a acabar. Ou seja, esse mundo alavancado, né, que a gente chama, isso tende a acabar. E a crise do coronavírus, pessoal, ela foi bem interessante porque ela seguiu a cartilha de um boom econômico. Então, o que acontece num boom econômico? Vou entrar aqui para vocês já saírem, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Primeira coisa é o quê? Subestima, né, a crise. Então, no início do Covid, o que aconteceu? Foi subestimado, né, o Covid. Então, falou, vai ser algo localizado. Aqui, quando tinha só 2.000 casos, eu tirei um print na época. Essa apresentação, pessoal, fiz em abril do ano passado, e eu fui tirando print em abril de ano passado, não, em abril de 2020, quando estourou a crise lá, e eu fui tirando prints na época da evolução do caso de Covid, né? Então, tem esses prints aqui, e aí a gente aqui, quando estava no início, né, pô, não vai dar nada, tá tudo tranquilo, então tá tudo certo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma pandemia global, ao invés dos países, né, eles terem uma reação preventiva, eles tiveram, né, uma ação reativa, né, que a gente chama. Os países eles não se prepararam para uma pandemia, típico de um ciclo econômico de euforia. Tá tudo certo, é só um vírus ali, vai passar, as bolsas vão continuar subindo, todo mundo compra ação, tá tudo certo, vamos continuar a festa. Então, o que aconteceu? A gente teve declaração aqui de pandemia global, e aí o mundo inteiro alavancado, né? Todo mundo aí muito comprado. Aqui no Brasil, a gente tinha, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, trazendo aqui para o nosso país, a gente tinha aqui no Brasil a bolsa batendo recorde histórico, pessoal. Então, olha só, lembra do que eu falei para vocês. Bolsa saindo no Jornal Nacional aqui, Ibov lá no Jornal Nacional. O tio, eu sei que o primo de vocês, o tio de vocês estava investindo em bolsa, todo mundo naquela euforia. E aí o que aconteceu? A gente teve aqui a crise do coronavírus e olha o que acontece com o mercado. Em apenas 3 meses, a gente devolve tudo, tá? Olha só que interessante. Em apenas 3 meses, a gente devolve tudo que o mercado subiu em mais de 400 dias, tá? Então, basicamente, ali em 90 dias, em 65 dias aqui, né? O mercado ele cai praticamente tudo o que subiu, né? Todo o ano, né? Um ano e meio de alta. Então, olha que interessante. Por que isso aconteceu, pessoal? Por que foi tão rápido? Principalmente por causa da incerteza e por conta de toda essa alavancagem que o mercado já tinha. O mundo inteiro estava alavancado, ou seja, o mundo inteiro estava com esse dinheiro barato, né, com essa euforia,
e isso, obviamente, não ia dar nada bom, né? Então tem até uma frase que os juros baixos, né? Esses juros baixos, esses altos estímulos, eles são as bebidas alcoólicas, as empresas são os bêbados e o Banco Central e o Estado é o bar. Então, essa é uma frase que existe aí no mercado, né? Os juros são bebidas alcoólicas, as empresas são os bêbados e o Banco Central e o Estado é o bar, onde fica esses bêbados aí que são as empresas. Então, isso é uma frase que tem no mercado que reflete muito isso que aconteceu aqui, né? E aí o que acontece, pessoal? Por que aí o Ralph até comentou, né, que o Brasil e por que o mundo ele se recuperou tão rápido? Como que isso aconteceu? Como que a gente se recuperou tão rápido da queda mais rápida da história, né, por conta dessa crise do Covid que nunca aconteceu? Então, o que aconteceu? A gente teve essa injeção de capital do Banco Central americano que nunca aconteceu na história. Então, se a gente for pegar o S&P, né, que é o índice americano, e a bolsa brasileira, o gráfico é muito parecido, né? Eles subiram juntos. Então, a injeção de capital global, né, que começou ali, né, com o Banco Central americano e depois todos os bancos centrais fizeram a mesma coisa, inclusive o Banco Central brasileiro, fez com que as bolsas se recuperassem muito rápido, com que os países se recuperassem muito rápido da economia. Então foi uma recuperação também artificial, motivada pela injeção de capital. E aí, se eu tenho uma brutal injeção de capital como essa, não tem outra, né, pessoal? A gente tem uma injeção de capital brutal na economia global, e aí tem esse fenômeno aqui, que é a inflação, que é o que vocês estão vendo aí na prática, não precisa nem eu explicar sobre isso, basta vocês irem no supermercado. Então, quem vai no supermercado sabe muito bem que o preço dos produtos eles estão extremamente altos se comparado, por exemplo, com o tempo de pré-pandemia. Então, a gente tem agora um cenário onde a gente tem essa alta inflação, né, e isso vai impactar. E aí o que acontece, pessoal? Dado que esse cenário de alta inflação, de alta taxa de juros, injeção brutal de dinheiro na economia, empresas altamente alavancadas aí com questões de empréstimos, com juros a pagar, o que acontece? O mercado agora está extremamente sensível a qualquer atitude do Banco Central americano e a qualquer atitude dos bancos centrais mundiais e qualquer alarmismo de que o Banco Central possa vir a aumentar os juros. Por quê, pessoal? Porque se a maior economia do planeta Terra aumenta os juros, o que acontece? Que eu falei para vocês lá no início, todo mundo corre para os Estados Unidos porque é a economia mais segura do mundo e as pessoas param de correr risco. Se o Banco Central americano aumenta os juros, que é a taxa de referência para o mundo inteiro, muitas empresas podem não conseguir pagar esses empréstimos, né? Não conseguem mais captar recurso barato e aí o mundo inteiro começa a entrar em pânico. Então, qualquer atitude do Banco Central, principalmente atitudes mais bruscas, vão balançar fortemente o mercado global, tá? Então, essa é uma das principais teses para que a gente tenha o nosso ano de ouro, para que a gente tenha agora uma oscilação de preço muito forte nos próximos 2 anos, tá? Por quê? Porque o Banco Central falou que nos próximos 2 anos o Banco Central americano já informou que vai parar com os estímulos monetários. Então, essa impressão de dinheiro, pelo menos foi o que foi informado, né, pessoal, pelo Banco Central. Lembra que ele falou isso aqui, depois recuou. Ele falou que ia parar nos próximos 2 anos. E a situação global, a situação do planeta Terra atualmente em termos financeiros, ela é muito crítica, porque a gente tem um cenário global de inflação por conta dessa atitude do Banco Central americano em imprimir toda essa grana e colocar na economia global. E aí a gente não sabe se o mercado está começando a desconfiar se o Banco Central é capaz de controlar essa inflação. E se o Banco Central americano não for capaz de controlar essa inflação, e os bancos centrais mundiais, inclusive o Banco Central brasileiro, também perder o controle da inflação, isso significa o quê? Uma perda de poder de compra global, uma perda do valor da moeda global, e para conter essa inflação, para conter esse excesso na economia, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros.
e aumentando a taxa de juros, aí vocês se preparem que o mundo vai dar uma chacoalhada como nunca vista antes na história do planeta Terra. Então, essa impressão de dinheiro e a parada dela, né, e essa chacoalhada aí de movimentação financeira ao redor do mundo, ela pode ser proporcional ao que aconteceu desde o Covid para cá. Então, ou seja, o mundo inteiro começa a se mexer, começa a rebalancear os seus recursos quando o Banco Central americano ele fala ou ele emite algum comunicado. Então, no vídeo lá, o que move o mercado, eu falo muito sobre isso. Duas palavrinhas, pessoal, que um deep trader tem que estar ciente: confiança e expectativa. Então, o mercado ele se move por confiança e expectativa. Essas duas palavras elas são muito fortes. Por quê? Se o mercado ele perde a confiança no poder do Banco Central de controlar a inflação e de continuar mantendo a economia crescente, ele pode retirar o dinheiro de países que têm mais risco, como o Brasil, um país emergente, por exemplo, pode retirar o dinheiro de empresas e voltar de novo para a renda fixa, que é para onde o mercado vai quando a gente tem um cenário de risco mais alto. Então, esse é um dos principais pontos aqui, esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, é um dos principais pontos que motivam a gente ter essa tese do ano de ouro. E aí, daqui para frente, pessoal, a gente tem como agora, a gente entra agora na parte, né, que eu vou mostrar para vocês, fazer um overview global de onde nós estamos atualmente. Então a gente viu como a gente chegou até aqui, como a gente chegou nesse cenário, o que aconteceu até a gente chegar nesse tipo de cenário, quais foram as atitudes dos bancos centrais globais, né, para a gente chegar nesse cenário atual, e agora a gente vai entender onde a gente está, né, onde o mundo está atualmente nessa questão financeira. Tá? E o que pode ocorrer e como isso beneficia a gente que é trader, a gente que é deep trader, né, que entende ali do mercado, como isso vai beneficiar a gente nas operações. Tá? Então, retomando aqui, a gente tem aqui um cenário, né, onde a gente tem uma taxa Selic atual, né, aqui para o Brasil. Então, vamos voltar aqui para o nosso país. Então, a gente tem aqui uma taxa de juros que subiu abruptamente por conta da inflação, né, muito por conta da inflação, como uma forma de controlar, né, a inflação. O Banco Central brasileiro ele imprimiu muito dinheiro, tá, pessoal? Então, não foi só o Banco Central americano, o Banco Central europeu. A gente vai já chegar nesse bônus aí, ó. O Wesley está falando da guerra, a gente vai chegar que isso aí é um bônus. Então, o Banco Central Europeu também, né, imprimiu dinheiro. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem esses cenários de alto risco, de risco de perder o poder, de perder valor o seu dinheiro que está alocado, lembrem-se de uma coisa: a gente tem fundos que têm trilhões de dólares alocados ao redor do mundo. Trilhões de dólares. Inclusive, um dos maiores fundos do mundo ele tem 6 trilhões de dólares alocados ao redor do mundo inteiro. Então, o que acontece? Quando acontece isso, quando acontece esse cenário de maior risco, existe uma desalavancagem global, ou seja, todos esses fundos que estão investidos em economias de país emergente, em empresas de país emergente, em projetos e outras coisas, eles desalavancam, ou seja, eles enxugam o risco e essa readequação, né, vai fazer com que o preço ele comece a balançar. Tá? Então, esse cenário ele é muito comum quando a gente está nesse cenário de euforia. Então, essa desalavancagem global ela tende a acontecer e isso impacta todos os ativos, tá? E o Brasil, que é um país emergente, o Brasil é um país, é uma bolsa pequena, tá, pessoal? Então, se começar aquele barata voa que a gente chama, né? Então, sei lá, o Banco Central tomar alguma atitude que não é esperada pelo mercado e começar um barata voa no mercado, para sair do Brasil a porta é pequena. Então, do mesmo jeito que a bolsa ela sobe abruptamente, como a gente viu agora com o ingresso de fluxo estrangeiro, quando esses mesmos estrangeiros eles estão saindo do Brasil, a porta de saída é bem pequena. Então, acumula ali a queda também é grande. Então, isso que a gente precisa entender. E como lição, antes da gente passar para onde a gente está e para onde a gente tende a ir, a gente tem que ter ali uma humildade perante ao mercado, pessoal. Então, muita gente
em 2019, devido a esse cenário do Banco Central, eu particularmente vi bastante isso, falou, agora não tem mais crise, não existe mais crise, ninguém precisa se preocupar, todo mundo pode comprar ação, todo mundo pode comprar bolsa, agora acabou, o mundo mudou, não existe mais crise. Agora o Banco Central americano ele controla a crise, então acabou. Então vi inúmeros analistas, para quem está mais atento aí, né? Para quem lembra, a gente teve até uma campanha de uma empresa aí, né, que é bem famosa de investimento, que era Bolsa 300K. Então, várias empresas, nessa época de euforia ali, que a gente estava, que a gente chama essa indústria, a indústria do sell side, ali por volta de 2019, a gente tinha várias empresas, quem lembra aí pode se acusar, falando Bolsa 160 mil, teve empresa que falou Bolsa 300 mil pontos, criaram campanhas de marketing com Bolsa 300 mil pontos, saiba quais ações você precisa comprar para quando a Bolsa chegar a 300 mil pontos. Então, a gente teve toda aquela euforia, e aí o mercado vai lá mais uma vez e dá uma lição de humildade na gente, né? E dá uma lição de o ciclo econômico, mais uma vez, ele dá uma lição de como funciona o mundo, e não foi dessa vez que essa galera da euforia ganhou, né? Então, mais uma vez, eles perderam e o ciclo econômico prevaleceu mais uma vez. Então, tenha humildade perante o mercado. A gente que é trader, tá? A gente que é trader tem que ter mais humildade ainda, porque o mercado ele muda muito rápido, a gente precisa se adaptar muito rápido e saibam reconhecer principalmente quando vocês estão errados. Então, essa questão da humildade perante o mercado financeiro, ela é muito importante e vai ser muito importante para vocês, agora com todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo hoje, nos futuros ciclos econômicos, nos futuros ciclos de euforia e nos futuros ciclos aí de depressão. Então, tenham sempre humildade para poder analisar, beleza? Então, quando o mercado estiver eufórico, estiver naquele boom, bolsa 300 mil pontos e não sei o que, cuidado. É hora de vocês analisarem as coisas com mais calma, beleza? Então, o que ocorre para o day trade? Para a gente entender o que ocorre para o day trade. O mercado ele fica altamente volátil, fica disfuncional e fica com uma alta liquidez ali, né? Todo mundo correndo e mexendo. Então, para quem é investidor de curtíssimo prazo, isso significa oportunidade quando o mercado ele fica disfuncional dessa forma. Para quem é investidor de longo prazo, a gente tem outras coisas, outras ações, principalmente, né, ativos ali que você pode se proteger, tá? Então isso é muito importante. Só para vocês terem uma noção, em 2020 a bolsa ela caiu 35%, tá, pessoal? Então nessa crise aqui do Covid, a gente teve uma queda, né, de 35% do índice Bovespa, que foi um dos maiores da história, né, em termos de tempo foi um dos mais rápidos da história. Então, mais uma vez aí, só para reforçar a lição de humildade que a gente tem que entender, e principalmente entender sobre o nosso perfil de investidor. Então, ter humildade perante o mercado e entenda muito bem sobre você, principalmente na parte mental. Então, cuidado onde vocês colocam o dinheiro de vocês, cuidado com essas recomendações de compra, cuidado com essas empresas que vendem relatório, cuidado com essa indústria que a gente chama indústria do sell side, que são empresas que vendem relatórios que muitas vezes iludem o investidor. E agora, com esse entendimento que você já tem de ciclo econômico, vocês já vão conseguir identificar um pouco ali quando a gente estiver num boom econômico aí novamente, beleza? Então, esse é um dos pontos importantes, tá? Por quê? Porque na crise do Covid, que foi essa crise aqui, a gente teve pessoas que estavam alocadas em fundos de investimento que eram fora do perfil de risco dela, e teve pessoas que perderam 90% do patrimônio. Então imagina que você constrói um patrimônio a vida toda e ali em 2 meses, 3 meses você perde 90% do seu patrimônio, pessoal. Então isso não é brincadeira. O mercado financeiro ele não é brincadeira, você precisa levar a sério, e principalmente quando você faz operações de day trade, que são operações de altíssimo risco. Então, levar o mercado a sério e ter humildade e procurar entender sobre como funciona o mercado, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje, vai colocar vocês à frente, né? Essa ideia do Deep Trader é colocar vocês à frente de muita gente que está aí no mercado sem saber o que está fazendo, beleza? Então, vamos agora ver onde a gente está, né, no atual momento. Então, primeira coisa que a gente precisa entender,
como deep trade aí para o ano de ouro. Então vamos lá. Entramos no ano de 2022, Sandro, beleza? O que eu faço? O que eu tenho que olhar? O que eu preciso ficar atento? Então, o primeiro ponto que eu preciso ficar atento são as decisões de taxa de juros do Banco Central e principalmente as atas do Banco Central americano, porque lembrem-se, quem viu o vídeo lá, o que move o mercado e dados econômicos, quem ainda não viu, veja, porque isso vai impactar muito dentro do mercado financeiro, vai impactar muito a movimentação de preço. Então, eu trouxe para vocês aqui os calendários, olha só, vou entregar isso para vocês, né? Para quem é Deep Trader Master, né? Eu vou falar isso mais à frente. Para quem vai passar para o Master, a gente deve abrir vagas mês que vem, vai ter acesso a isso destrinchado, e para quem é do semipresencial, também vai ter acesso a isso destrinchado, inclusive dentro já das expectativas e quais os dias que tendem a oscilar mais, principalmente o dólar, que é o que a gente mais opera. Então, só para vocês terem noção, a gente já tem as datas aqui mais importantes aí para o ano. Então, quais são os dados que eu preciso ficar atento para o ano de 2022, 2023? Dados principalmente, tá, pessoal? Dados de inflação e dados de taxa de juros. Dados de inflação e dados de taxa de juros. Não foi à toa que eu mostrei para vocês aqui taxa de juros e inflação. Então, para que vocês possam aproveitar o ano de ouro, para que vocês possam aproveitar esses meses de oscilação, vocês precisam estar atentos a esses dados. Então, nos meses que vão sair esses dados, tendem a ser os meses que vão ter a maior volatilidade, maior oscilação. Então, você já tem que estar preparado, tem que se preparar para esse cenário de alta volatilidade. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Se você tem, por exemplo, o stop ali, que é um stop financeiro X, em um cenário de alta volatilidade, talvez aquele stop ele não vai mais funcionar. Você vai ser stopado toda hora, porque o mercado financeiro está oscilando mais. Então, uma das estratégias que a gente tem é o quê? Aumentar um pouco o nosso stop para tentar buscar operações mais longas. Pode ser uma possível estratégia. A gente vai falar isso mais à frente. Então, esse é um dos pontos. Então, vamos lá. O que a gente tem de decisão de taxa de juros dos Estados Unidos? Então, a gente vai ter taxa de juros agora em março, tá? Então, mês de março, que é o mês 3, a gente tem decisão de taxa de juros, e aí, mês de março é onde a oscilação ela volta, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Foi do dólar futuro, que é um ativo que a gente opera. Os deep traders agora aí fiquem todos atentos, que a gente tem aí o dólar futuro, que é o ativo que a gente opera. Eu vou trazer o ano passado. Então, o que acontece? A gente está saindo de ano novo chinês, está saindo terminando o horário de verão americano, voltando aí o fluxo global, e olha o que a gente tem, o que aconteceu no passado, sem o ano de ouro, sem eleição, sem tudo que a gente vai comentar. Olha o que aconteceu. Isso aqui é o mês de fevereiro e esse aqui é o mês de março. Só para vocês terem noção numérica, eu vou pegar um dia de fevereiro, ó, que oscilou na média aqui 64 pontos. E eu vou pegar um dia de abril, tá? Que oscilou, vamos ver, de abril não, de março, que oscilou em um dia 194 pontos, pessoal. Olha só essa diferença. Então, tem um dia aqui que oscilou na média aqui 70 pontos, 76 pontos, e eu tenho um dia em março que oscilou quase 200 pontos em um único dia. Então, olha a diferença numérica, essa ordem numérica aí do quanto de oscilação a gente pode ter em março. Então, esse é um exemplo do que está por vir no mês de março. Isso aqui foi ano passado, 2021, sem a gente ter todo esse cenário que eu passei para vocês. Imagine agora que a gente tem esse cenário e depois ainda vou falar da eleição aqui local. Então, preparem-se já para o mês de março, que o ano de ouro ele tende a começar de fato em março. E em março a gente já tem dados de inflação americana, tá? Então já fiquem atentos ao mês de março. No mês de março a gente também tem o que, pessoal? Taxa de juros do Fed e a declaração, né, do Banco Central americano em relação às expectativas. Então, olha só o que a gente tem em março já aqui. Por que março oscila tanto, né? A gente tem decisões, dados de inflação, que são super importantes, e temos dados também de taxa de juros. Então, a gente tem ali os dois ingredientes que a gente, como trader, precisa para o preço poder oscilar e a gente conseguir capturar. E aí depois, pessoal, a gente tem março, aí abril, em maio a gente volta de novo a ter
decisão de taxa de juros, tá? Em maio. E aí a gente tem também, de novo, declaração do Banco Central americano em relação às políticas econômicas. Então a gente vai ter em maio, tá? E depois a gente tem em junho, tá? Então em junho a gente tem novamente, e aí depois a gente vai ter em julho novamente, tá? Setembro, então depois de julho a gente vai ter só setembro, e aí depois a gente vai ter em novembro, tá? E por último em dezembro. Então peguem essas datas, né? Eu vou passar isso para vocês. Esses meses que vocês estão vendo aqui tendem a ser os meses de maior oscilação de preço aí, né? Para dentro do mercado e principalmente para a gente que faz day trade. Então, mês de março, a festa, né, começa mês que vem. Então, preparem aí a mão de vocês, preparem a roupa, preparem as telas, que a festa já começa mês que vem. Então, mês que vem a gente já tende a ser comum oscilações, para quem opera dólar aí, né, para quem é deep trader, já tende a ser comum ter oscilações de mais de 100 pontos no dia, e isso ser o novo normal. Então, esse é um dos pontos que a gente já precisa se preparar. Aqui na mesa de operações a gente já está se preparando para isso, beleza? E aí, só para vocês terem noção, aqui é o site do Banco Central americano, tá? E aqui tem as datas de todas as reuniões, tá? Eu vou disponibilizar depois esses links aí para vocês. Ó, a gente tem acesso aqui às datas de todas as reuniões. Então, março, maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro, tá? Então são meses ali que a gente precisa ficar bastante atento, beleza? E aí para os mais curiosos, né, para a galera mais hardcore aí, dá para você até ler, né, traduzir ali, é bem simples, né, isso. Cada vez que o Banco Central ele toma uma decisão, você pode vir aqui, ó, HTML, você pega essa comunicado ao mercado e você pode ver o que o Banco Central está falando em relação aos juros e à inflação. Então você consegue ler aqui, ó, basta pegar e traduzir aqui para o português. Para quem é mais hardcore aí, né, que gosta de estudar, que gosta de aprender, que gosta de ler, você pode ir direto no site do Banco Central americano e ver o comunicado, né, do Banco Central americano e começar a ler, começar a se familiarizar com isso. Tá? Isso aqui é ser um Deep Trader Master. Né? Para quem é Deep Trader Master, a gente vai juntos acompanhar, e do semipresencial também, a gente vai juntos acompanhar todos esses comunicados e analisar e ver como que o mercado tende a reagir. E aí, para o Brasil, a gente tem também nossos dados, tá, pessoal? Então, para quem opera dólar, para quem opera bolsa, para quem opera B3 que está aí na live, né, e quem vai ver ainda esse vídeo, você tem que olhar Brasil. Então, imagina que eu estou operando uma paridade, né, USD-BRL. E aí, se eu não olho o Brasil, se eu vou lá no calendário econômico e excluo o Brasil e coloco só os 3 tourinhos, aí eu já estou perdendo o Brasil e perdendo muita informação. E muitas vezes a movimentação de preço ela vem daqui. Então, isso que diferencia um deep trader de um trader comum. O trader comum, ele vai ver o vídeo no YouTube, vai marcar os 3 tourinhos e vai ver só notícia que tem 3 tourinhos, que ele não entende nada nem do que ele está operando. O deep trader, ele sabe o que ele está operando, ele entende como funciona o ativo que ele está operando e ele sabe quais dados olhar dentro da paridade que ele está operando. Então, essa é a diferença de um deep trader, né? Uma das diferenças de um deep trader para um trader comum que não sabe o que está fazendo no mercado. Então, eu vejo muita gente, inclusive gente grande aí, até de corretora, tirar o Brasil e deixar só os Estados Unidos e países europeus por conta das 3 estrelas aqui, tá? Então, pelo amor de Deus, vocês que estão vendo a live, vocês que são deep traders, né, sempre olhem Brasil, porque a gente está operando o USD-BRL, beleza? Então, aí, a gente tem aqui o feriado de carnaval e a gente tem, né, já no início de março ali, a gente tem dados de emprego aqui para o Brasil, né, tem dados aqui de balanço orçamentário, e aí a gente começa, pessoal, no mês de março, Brasil e Estados Unidos, a gente volta a ter nossos dados de inflação, né, o IPC é um dado de inflação, e também dados de PIB, que mede ali também o crescimento econômico. E depois a gente tem em março ainda mais dados de inflação, tá? E aí em março também a gente tem mais dados de inflação. Então, ó, mês de março é um mês carregado. Não é à toa que mês de março ele oscila tanto, tá, pessoal? Então tem ali um propósito. E aí depois a gente vai ter dado de inflação ao longo do ano, né, que a gente vai acompanhando no calendário, porque o calendário econômico aqui do Brasil ele é limitado. Porém,
as reuniões de Banco Central, que é para decidir, né, taxa de juros, eu vou deixar aqui para vocês, mostrar para vocês que a gente tem também as nossas decisões de taxa de juros e as atas, né, do Copom, que é justamente ali o comunicado do Banco Central brasileiro sobre o que ele vê para a economia em relação à taxa de juros e inflação. E isso impacta também na nossa paridade ali, né, no nosso BRL, que pode mexer com a oscilação de preço ali no dólar futuro e pode mexer com a posição dos players que estão em bolsa. Então, para os estrangeiros eles entrarem no Brasil, eles trazem recurso de fora, trazem dólares e compram real. Isso faz com que o preço do real suba e o dólar caia, que é o que está acontecendo agora. Para eles saírem do Brasil, eles precisam fazer o que, pessoal? Comprar dólar para voltar para o país de origem, e essa compra de dólar faz com que o dólar suba. Então, quando o estrangeiro, por algum motivo, ele achar que a política econômica do Brasil está indo por uma linha que vai dar ruim, ele pode simplesmente sair do Brasil, e aí para sair do Brasil ele precisa comprar dólar e o dólar sobe. Então essa dinâmica do USD com o BRL, quem é deep trader, né, tem que entender isso, tem que ter ciência disso, que eu falo isso em aula, inclusive, desse poder do fluxo estrangeiro no Brasil, beleza? Então aqui as datas da reunião do Copom. Então a gente teve recentemente agora, né, dia 8 de fevereiro, e aí em março a gente tem também de novo, dia 15, 16 e 22. A gente tem de novo em maio, tá? Então novamente em maio a gente tem reunião do Copom para decisão de taxa de juros e comunicar ao mercado a expectativa. Depois em junho, né, agosto, setembro, outubro e dezembro. Tá? Então, novembro a gente não tem, depois a gente só tem em dezembro. Então, essas datas aqui de decisão de taxa de juros local e perspectivas econômicas locais unidas com as datas lá dos Estados Unidos tendem a ser os meses ali de maior volatilidade e fiquem em especial atenção a semana antes dessa decisão e a semana depois. Tá? Então, essas 3 semanas, né, que forma praticamente ali o mês dessas decisões de taxa de juros e decisões de inflação, dados de inflação e ata de Banco Central, é onde a gente tem a maior oscilação e quem é deep trader vira um caçador ali, né, para ficar tentando buscar longas operações no mercado. Então, o que isso muda na prática, pessoal? Se eu estou ali no mercado, operando em fevereiro, e eu não estou conseguindo alongar uma operação, então, pô, Sandro, eu saio ali com 5 pontos, saio com 3 pontos, saio com 4 pontos, por exemplo, né? Só se atentem à ordem numérica quem não opera B3. Quando eu tiver em cenários de alta volatilidade esperada, como esses aqui, principalmente nesses meses que eu mostrei para vocês, eu vou redobrar minha atenção e vou tentar continuar nas operações que estão dando certo. Então, eu vou tentar alongar mais as minhas operações. Então, ao invés de eu pegar 3, 4 pontos, eu vou tentar pegar 20 pontos, 30 pontos. Então, essa é uma postura mental que você tem que ter para conseguir capturar essas operações, beleza? E aí, tá aqui ó, as datas da reunião, as atas aqui, eu posso mandar esses links para vocês depois. E aqui a gente tem os dados, pessoal, que é interessante só para a gente ver aqui rapidamente, que aqui é a taxa de câmbio, né, que é o dólar, e aqui é a Selic. Então, a gente teve uma Selic em 2015 ali, né, na época da Dilma, de 14%. Depois a Selic, que é a taxa básica de juros, chegou a 2%, certo? E aí depois ela voltou de novo, tá, para 10,75%. Então esse aqui é o exemplo da Selic, que agora a gente está 10,75% e ela tende a subir mais porque a inflação ela está descontrolada, tá? Então os dados da inflação eles estão descontrolados. Ó, aqui foi 2020, tá? Que a inflação, que é uma das medidas é o IPCA, ela subiu brutalmente e aí chegou a gente ter a inflação de 10%, né, de inflação. Agora em janeiro, né, essa situação aqui de janeiro, a gente já tem aqui um pouco mais de perspectiva. Isso aqui é a perspectiva do Banco Central, que é para ela recuar, mas aí pode ser que ela não recue, tá, pessoal? Isso aqui é a expectativa. A gente está atualmente num cenário de inflação altíssimo, beleza? E aí, um outro fator que eu sei que vocês já estão ligados aí, quem é deep trader está bem ligado nisso aí, que é a gente vai ter o que esse ano, pessoal? Eleição. Então a gente tem aí um ano de eleição, tá? Que é um ano, uma eleição que a gente tende a ser polarizada, que qualquer comunicado
do presidente em relação à política econômica, em relação ao mercado, também pode impactar o preço. E isso vai juntar com tudo que a gente já viu e fazer uma sopa de volatilidade ali, que quem é deep trader, né, a gente vai se preparar bastante para pegar esse cenário de volatilidade que está por vir. Então vai ser uma verdadeira sopa ali de acontecimentos, de fatos que tende a fazer com que o mercado ele oscile bastante, tá? Então a gente tem a eleição e eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só algumas datas importantes da eleição aqui, né, o calendário do TSE. Então a gente tem aqui, né, uma das coisas mais importantes que a gente vai ter é o quê? O registro das candidaturas. Então esse Lula vai, Lula não vai, Bolsonaro, enfim, todos os candidatos presidenciáveis atuais, né, que já estão se colocando como candidato, a gente vai ter a definição até 15 de agosto, tá? Então até 15 de agosto a gente tem a definição desses candidatos e o TSE vai julgar, até 12 de setembro vai julgar se esses candidatos estão elegíveis ou não. Então, em agosto, pessoal, juntando com os dados que a gente tem ali de inflação, de taxa de juros, mais essa questão eleitoral, se preparem que o mês de agosto, setembro e outubro, que são aqueles 3 meses ali pré-eleição, que é quando o negócio pega fogo mesmo, tá? Se preparem que a volatilidade ela vai estar muito alta. Então aproveita principalmente esse primeiro semestre para estudar bastante, para se preparar bastante, para treinar bastante a visão de vocês. Que aí quando vir ali julho, agosto, né? Então pensa ali julho, agosto, setembro, outubro, né? E eleição aí, tudo isso vocês estejam extremamente preparados. E a eleição a gente tem em outubro aqui, dia 2, tá? Então, se preparem aí, que a gente vai ter essa sopa toda. E aí, para a gente começar a dar um olho aqui onde a gente está, tá? Só para a gente passar aqui agora para onde a gente está. A gente tem hoje um S&P dando uma recuada. Então, aqui foi a crise de 2008, depois só subiu. O mercado ficou com medo aqui quando o Banco Central falou que ia parar os estímulos. Depois, o mercado caiu com o Covid e recuperou rapidamente com essa injeção brutal de capital na economia global, nas economias globais, né, pelos bancos centrais mundiais. E aí a gente teve recorde atrás de recorde e agora está dando uma respirada aí, o que é normal. E isso aqui também muito influenciado por tensões globais que a gente vai conversar no finalzinho aqui, que é o último ingrediente, né, pessoal? E aqui é o S&P, então Estados Unidos, basicamente pós 2008, né, teve uma alta histórica aí do seu índice. A Europa já foi um pouco diferente. A gente sabe que países europeus, né, têm um pouco mais de dificuldade, né, para esse crescimento. E aí o que aconteceu? Na Europa a gente não teve uma recuperação ainda, né, dos acontecimentos lá de 2008, porque a Europa ficou muito ferida, porque como eu falei para vocês, aí que entra, pessoal. Quando você olha isso aqui agora já faz sentido o porquê da Europa não ter se recuperado ainda. Lembra que eu falei que boa parte dos países europeus quebraram, tá? Então, países lá da Europa quebraram porque eles estavam invertidos, estavam com boa parte das suas granas, dos seus recursos lá nos Estados Unidos em 2008. Então, a crise europeia ela foi maior do que a crise americana até, tá? Então, a Europa ela teve muita dificuldade e entra também aqui outros fatores que para se recuperar. Então, ela não se recuperou, ela já vinha andando de lado. A crise do Covid aqui, ó, bateu forte na Europa. E aí a Europa voltou agora, recuperou esses níveis, né, que eram níveis lá de 2015 e agora também está tendo um recuo aqui. Esse índice aqui, né, para quem não conhece, é bem-vindo, né, que é o índice Bovespa, é o nosso índice aqui da Bolsa de Valores. Então eu vou até mostrar ele nesse gráfico aqui para vocês, que eu anotei aqui para vocês alguns fatores interessantes que a gente teve no pós-eleição de 2018. Né? Então, a gente teve a crise do Covid, aqui a gente teve eleições americanas, aqui a gente teve a segunda onda do Covid, que fez com que a bolsa caísse um pouco mais. Aqui a gente começou a vacinação e a vacinação começou a avançar de forma positiva, fez com que a bolsa subisse de novo. Depois a gente teve variante do Covid, risco fiscal, inflação e alta de juros. E aí, olha o impacto da alta de juros aqui na bolsa. Olha como é interessante vocês vendo na prática aqui, pessoal. Então, esse aqui é um gráfico mensal. A alta de juros ela impactou diretamente na bolsa. Então, houve uma diminuição
de risco, né, do mercado. Boa parte do mercado voltou ali para a renda fixa, com essa alta de juros. Então, é uma forma aí de diminuir risco. A Bolsa retornou de novo aos 100 mil pontos e agora está se recuperando novamente com essa injeção de capital aí, principalmente por parte do gringo, né, por parte do estrangeiro. Então, essa aqui é onde a gente está hoje em termos de bolsa. E aí, a gente tem mais um índice aqui, pessoal, que é interessante, que é como se fosse a Bolsa Brasileira encapsulada em um único ativo negociado na Bolsa Americana. Então, repetindo, é a Bolsa toda brasileira encapsulada em um único ativo negociado na Bolsa Americana, e que a gente chama aqui de ETF, né? Então, é uma forma do estrangeiro investir no Brasil sem necessariamente ter que trazer os dólares dele para cá e comprar a bolsa. Então, esse aqui a gente chama de ETF, e esse ETF ainda tem espaço para subir aqui, né? Ainda tem espaço para ele vir buscar aqui, né, os valores que ele deixou aí em 2019. Então, o Brasil ainda tem espaço para crescer, né? O Brasil ainda tem espaço para recuperar. Não é à toa que o gringo está vindo para o Brasil de forma muito forte. Foram mais de 16 bilhões injetados no Brasil, né, nesses últimos 3 meses praticamente. E aqui, ó, é um cenário do mundo. Então, esse índice aqui, olha que interessante, ele é um índice de ações globais, tá? Então, aqui são todas as ações do planeta Terra encapsulado aqui dentro do índice, das principais, obviamente, né? As principais ações globais aí encapsuladas dentro desse índice, que mostra aqui, né, que ele acompanhou bem o S&P, né, e agora também está dando uma recuperada. E aqui a gente tem o último índice para mostrar para vocês, que é o que? O índice de países emergentes, tá, pessoal? Então, aqui é uma representação dos países emergentes, é uma ETF dos países emergentes que a gente inclui o nosso Brasil. Então, a gente teve ali uma recuperação dos países emergentes a partir de 2016, que o Brasil, né, teve a crise lá, o Brasil sofreu um pouco, o Brasil ficou para trás, depois o Brasil foi, recuperou, e aí com essa queda que a gente teve aqui, né, 2018 e depois a crise de 2020, o Brasil sofreu junto, e agora o Brasil recuperou junto com todos os outros países emergentes, tá? Então, o mercado emergente, que é o que inclui aqui o nosso Brasil, está em alta, e a gente está tendo uma exposição global dentro desses países emergentes, só que aí entra o que eu falei para vocês. Dado que tem muita gente posicionada, se der zebra, a galera vai sair. Se a galera tiver que sair, se preparem, que isso significa oscilação de preço, beleza? Então, aqui para quem viu o vídeo de dados econômicos, né, eu falo muito sobre isso. Então, o mercado ele se move por confiança e expectativa. Então, aqui você precisa saber um pouco desses dados, principalmente os dados de inflação, taxa de juros e dados de emprego, tá? Que são a tríade ali que muitas vezes forma muito preço ali no mercado, tá? E aqui, pessoal, olha que interessante isso aqui. Vou mostrar para vocês uma ótica global de risco. Então, vocês vão começar a ver o mundo como um institucional vê, tá? Então, vou mostrar para vocês o que é uma ótica de um institucional global. E aqui vocês vão entender o porquê que o Sandro está falando, que aí é isso, a ideia do Deep Trade é isso, aí cada vez mais fundo, né? Vocês vão entender por que o Sandro está falando que se o Banco Central tomar tal atitude, o mundo vai mexer, por que tem essa tese do ano de ouro, por que isso faz sentido. Então vamos entender uma coisa bem tranquila de entender, que todos os países do mundo, pessoal, eles têm uma classificação de risco do país. Então o investidor ele não só está interessado no risco das empresas do país ou no risco do político que está no país. Ele também está interessado no risco global, ou seja, tem um risco que mede o risco do Brasil, mede o risco do Japão, mede o risco da Alemanha, mede o risco dos Estados Unidos. E aí, muitos fundos globais, eles só investem em países que estão a determinado nível de risco, determinada classificação de risco. Então, se um país ele começa a degradar economicamente e ele perde uma classificação de risco, que é o que ele chama, do que a gente chama que ele é rebaixado, só essa degradação econômica e esse rebaixamento do risco dele, o aumento do risco, né, e o rebaixamento da nota de risco do país, faz com que o país todo chacoalhe, porque muitos investidores, principalmente investidores estrangeiros, têm que sair obrigatoriamente daquele país, porque eles são obrigados
a estarem em países com menor risco. Então, olha só como as coisas se cruzam. Olha só como os dados que eu fui passando para você, depois eu sei que é muita informação, mas depois vocês podem reassistir com calma. Olha só como tudo fica interligado e a gente tem uma grande rede global interligada, altamente globalizada e sensível a qualquer dado, a qualquer notícia, e isso faz com que os preços oscilem o tempo todo. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um risco aqui dos Estados Unidos, eu tenho um risco aqui do Japão, da Alemanha. Então isso aqui ele reflete diretamente, né, na propensão do país a receber risco. Então os países que estão destruídos, como a Venezuela aqui, ó, não tem nem classificação de risco. A Argentina está com a classificação de risco aqui CC+, que é classificações baixas, né? Começa no A aqui, né? Começa no A+, e tal, e vai descendo. E a Argentina está lá no C, né? Então só para vocês terem noção. O Brasil hoje está BB-. O Brasil já teve uma classificação de risco maior, que trouxe muito recurso para o Brasil e fez com que o estrangeiro, né, vários recursos saíssem do Brasil por causa da classificação de risco. Então isso aqui é um exemplo para vocês de como um institucional ele olha o mundo. Então imagina que vocês têm trilhões de dólares para alocar. Vocês não vão olhar só a ação de uma empresa. Vocês vão olhar o mundo inteiro para vocês poderem alocar esse recurso. Então o mundo ele é uma grande rede interconectada de alocação global, que tudo que os bancos centrais e as economias globais fazem impacta nessa alocação. Então o estrangeiro ele não vê o Brasil como uma empresa. Ah, eu vou investir na Petrobras, vou investir na Vale, vou investir... Não. Ele vê o Brasil como uma parte do seu portfólio global. Então eu posso ou aumentar minha exposição no Brasil, ou posso diminuir minha exposição no Brasil de acordo com o risco daquele país. Então é assim que o estrangeiro ele vê o mundo, tá? O mundo, o sistema financeiro global, ele é bastante amplo. E aí, aqui a gente tem, né, o rating, né, desses países, e aqui eu tenho no gráfico para mostrar para vocês os países menos arriscados, tá aqui os Estados Unidos, né, Canadá e tal, e alguns países europeus, e os países mais arriscados. E a gente tem aqui, né, a nossa querida Argentina aqui, em vermelho aqui, né, entre os países mais arriscados, alguns países africanos também. E aí, olha só, a classificação de risco desses países. E aí um outro fator interessante para vocês verem, que aí vocês podem ter uma pergunta aí na cabeça de vocês, é que quanto maior o risco do meu país, então, pô, sou Argentina, eu estou com risco lá em cima. Para eu atrair investimento, eu preciso pagar uma taxa de juros muito alta. Então, o que acontece com a Argentina? Hoje, a taxa de juros da renda fixa da Argentina é 40% ao ano. Aí você me pergunta, porra, Sandro, agora a gente matou a charada. Basta eu pegar meu dinheiro, levar para a renda fixa da Argentina e ganhar 40% ao ano e está tudo certo. Só que aí, o que acontece? A Argentina é um dos países mais arriscados do mundo para se investir. Ou seja, o risco da Argentina não te pagar, o risco de você colocar dinheiro na Argentina e perder é muito alto. Então, por isso que ela coloca uma taxa de juros muito alta para atrair investimento. Tá? Então, é um outro fator que também influencia na taxa de juros, que é o quê? O risco país. Então, vocês estão no nível agora, olhando o mundo todo como um gestor institucional. E aqui está o Brasil. Ó. O Brasil vem subindo posições. A gente estava lá embaixo. O Brasil estava com taxa de juros de países desenvolvidos. Na época foi uma grande crítica ao Banco Central brasileiro, porque colocou o país no patamar a uma taxa de juros de países desenvolvidos, né? De países como Dinamarca, Finlândia e outros países aí desenvolvidos. E aí o mercado falou, ó, essa taxa de juros é artificial, isso não existe, isso vai voltar rápido. E aí quem conseguiu antecipar esse movimento também ganhou muito dinheiro. E aí aqui, pessoal, é o último risco, né, que é o risco de solvência, que é um risco que a gente chama de CDS, que é o quê? Eu preciso, para investir nesse tal Brasil, eu como institucional global, olhando o mundo como o meu portfólio, eu preciso de uma taxa de juros, né, um prêmio ali, uma taxa a mais para eu receber além da taxa de juros básica. Olha só que interessante. Então, o mundo inteiro existem empresas que calculam, né, qual é
a taxa de juros a mais que eu tenho que receber para compensar meu investimento no país. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de CDS. Então, para o cara ele vir para o Brasil, ele tem que ganhar, além do que ele já ganharia na renda fixa, uma taxa de juros 2,25% a mais da taxa de juros atual. Então, por isso que, quando a taxa de juros do Brasil está alta, como está acontecendo agora, e a gente tem esse prêmio de risco, isso também atrai o estrangeiro para a renda fixa. Então, o estrangeiro ele não só entra na bolsa, como ele vem também para a renda fixa. Então, essa injeção de capital estrangeira que aconteceu no Brasil fez com que o nosso dólar, que está aqui ó, na tela para vocês, fez com que a gente tivesse toda essa queda do dólar. Então, toda essa queda do dólar ela foi motivada pelo ingresso de estrangeiros no Brasil. Por quê? Porque o estrangeiro está vendo o Brasil dentro da sua alocação global como uma oportunidade ali para ele ganhar dinheiro. E ele entra antes de subir. Tá? Então, esse é outro ponto. Ele não vai entrar no Brasil depois que o Brasil sair na Veja ou que saiu no Jornal Nacional. Ele entra antes, se posiciona e espera, né, fica monitorando para ver o que vai acontecer com aquela posição. Então, essa queda do dólar foi motivada pelo ingresso do capital estrangeiro. E aí, agora no mês de março, a gente começa a ter todos aqueles dados que eu falei para vocês e a gente começa a ter ali cenários de altíssima volatilidade. Então, eu vou mostrar para vocês agora, né, para a gente ter aqui uma noção do que isso representa na prática. Esse é o mês de fevereiro. A gente está aqui no mês 3, aqui em 3 de fevereiro do ano passado. Eu vou colocar aqui dentro de uma range de oscilação normal que a gente utiliza, tá? Então, os deep traders aí, né? Quem é deep trader, fiquem atentos aí agora a esse exemplo para vocês entenderem o que é essa tal volatilidade e como isso vai impactar no nosso operacional. Então, eu vou mostrar aqui, ó, fevereiro de 2021. Vamos pegar o dia 3, pegar aqui o dia 2 para vocês, que está até mais travadão. Vai estar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma oscilação de preço, tá? Dia 2 aqui de fevereiro. Vamos pegar essas três barrinhas aqui, que a gente tem uma oscilação aqui de 33 pontos em 54 minutos. Então, são 33 pontos, só pensem na ordem numérica, em 34 minutos. E aí, eu vou pegar agora um dia de março, tá? Um dia de março, que é quando vem, né, e volta aí a oscilação, né, quando tende aí a voltar o ano de ouro. Vamos pegar 3 de março, e aí eu vou pegar aqui um exemplo de oscilação que aconteceu no mês de março. Aqui a gente tem, ó, praticamente 100 pontos em 49 minutos. 100 pontos em 49 minutos, pessoal. Então a gente teve lá uma oscilação de 30 pontos, né, praticamente na mesma janela, e aqui a gente tem 100 pontos. Isso aqui, só para vocês entenderem de forma numérica, se a gente está operando 10 contratos, esses 100 pontos de oscilação significam um financeiro de R$10.000 em menos de uma hora. Tá? E aquela mesma oscilação lá é 3 vezes menor. Então a gente tem chance de ganhar 3 vezes mais fazendo o mesmo operacional. Então vocês precisam estar preparados para esse cenário, que é aqui do mês de março, que tende a ser o novo normal a partir de março desse ano. Então aqui é onde a gente está agora, beleza? E aí, para a gente se preparar para isso, né? A gente aqui na M4, a gente tem essa tese do ano de ouro, vocês podem depois reassistir isso, né? Tentar entender, tentar olhar lá o mês de fevereiro, o mês de março. A gente vai lançar para vocês, para quem é do semipresencial e do Deep Trader Master, a gente vai lançar para vocês, né, todo esse operacional do ano de ouro. Então a gente vai mostrar esse operacional na prática ali para quem é Deep Trader Master e para quem é do semipresencial, para a gente poder capturar. As vagas do Deep Trader Master vão abrir agora em março, tá? Então, para quem é do Deep Trader Start, para quem já está aí com a gente no Pro, agora em março a gente vai abrir vagas do Deep Trader Master, e para quem é do semipresencial, né, e do Elite M4, vai participar ativamente dessa construção desse operacional, né, que já está rodando, que é um operacional baseado em mudança de frequência, para a gente capturar aqueles 100 pontos. Lá o objetivo nosso é arriscar, por exemplo, ali 5 pontos
e capturar 100 pontos em um movimento como aquele que eu mostrei para vocês, e a gente quer levar isso para o Brasil inteiro, e esse é o objetivo do projeto Deep Trader, tá? Então, Deep Trader é justamente isso que eu mostrei para vocês, é entender o mercado de forma profunda. Então, recapitulando o que a gente fez hoje, a gente entendeu, né, o que causou essa tese do ano de ouro, onde a gente está atualmente e onde a gente pode ir com essa oscilação que a gente tende a acontecer esse ano. E aí a gente vai preparar vocês com o projeto Deep Trader, né? E também para quem é do semipresencial, a gente vai estar operando junto e a gente está preparando vocês com esse operacional baseado em mudança de frequência para capturar principalmente esses meses de maior oscilação, beleza? Então, estamos entendidos, sei que foi muita informação. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? Tá todo mundo bem? Tem alguém que ficou tonto aí? Só para eu saber. Vocês não morreram aí não, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vocês não tão... Tá tudo bem, tudo certo. Deixa eu colocar aqui na apresentação de novo. Tá tudo certo. Saindo fumaça, né, Ralf? Faz parte, isso a gente chama de neuroplasticidade. A gente vai até conversar sobre esses aspectos aí mentais mais à frente, né? Estou trabalhando junto aí com um aluno do Elite também, né, que é neurocientista. A gente vai trazer também aí uma ótica de neurociência para vocês, para a gente conseguir também capturar o ano de ouro por diversas frentes. Então, tanto informacional, sabendo o que está acontecendo, e quanto também na questão técnica, sabendo que está operando com mudança de frequência, e também na parte mental, que é entendendo ali como o teu cérebro funciona e como você deve se comportar nesse cenário de alta volatilidade, como você pode treinar o cérebro, né, para poder capturar esses grandes movimentos sem ficar desesperado, beleza? E aí, a gente tem o último fator, Wesley, muita informação, saindo fumaça, faz parte. O Matheus sofre aqui, ó. Imagina o Matheus que está aqui na mesa que tem que conversar comigo todo dia sobre essas coisas, entendeu? Então a galera sofre. E aí, a gente tem o último ingrediente aqui para a gente finalizar, que é o que, pessoal? A crise que a gente está tendo agora, nesse exato momento aqui da história da humanidade. A gente teve um período muito longo, né, de relativa paz, principalmente entre grandes potências, e agora a gente está tendo mais uma tensão aí, né, que é em relação à crise da Rússia e da Ucrânia. A gente está acompanhando isso de perto, inclusive a gente já vem acompanhando isso há bem mais tempo do que a grande mídia, e a gente vai estar trazendo também informações para vocês sobre isso. Mas a crise da Ucrânia com a Rússia ela é um agravante, porque vocês viram lá o gráfico da Europa, que a Europa nem conseguiu se recuperar ainda de 2008, e aí a Europa é um dos principais consumidores de produtos da Rússia, principalmente ali de commodities, e aí a Europa está mais enrolada ainda. Então, o que acontece? A Europa agora ela pode sofrer mais ainda, né, com essa crise. Isso pode prejudicar os países e aí prejudica a economia global, pode atrapalhar, né, toda essa recuperação econômica prevista. E aí, para a gente que é trader, pessoal, é mais um ingrediente no molho ali nessa salada de coisa que eu falei para vocês para gerenciar, para causar, na verdade, mais oscilação de preço, né? Então, o Rafa até comentou que é justamente isso. A Europa é um dos principais consumidores, a Alemanha, por exemplo, é a principal consumidora de gás russo. E aí uma crise, né, o país se volta para a área militar, esquece lá a questão de economia e se volta totalmente para a área militar, e isso tira o foco econômico e acaba prejudicando ali a perspectiva econômica dos países europeus, e aí isso pode causar um efeito cascata global, porque a percepção de risco global, que já está complicada, ela vai complicar ainda mais. Então, um fato a mais aí para a gente poder ali ficar atento, beleza? Então, a tese do ano de ouro, né? Espero que esteja bastante claro, né, agora para vocês. Vou estar comentando sobre isso também no meu Instagram, né? Então para quem não me segue ainda pode me seguir lá, que eu vou estar falando também sobre isso lá. Vou falar mais sobre isso na M4. E eu queria agradecer vocês, né, que foram os guerreiros.
essa aula foi densa mesmo, de propósito, que é para ver, né, quem é a galera que gosta da guerra mesmo, de ficar ali até o final, de absorver esse tanto de informação. E a gente vai disponibilizar isso gravado, tá, para vocês, pessoal, para vocês reassistirem, dar uma analisada, daqui vocês podem tirar muitos insights aí, e o nível de informação de vocês do que aconteceu no mundo, né, ali desde a crise de 29 e principalmente ali pós-crise de 2008, vai para um nível muito alto. E aí a gente já tem agora também as datas que são importantes, ou seja, a gente tem as datas e os meses que a gente precisa estar com atenção redobrada para a gente poder operar e capturar essa volatilidade. Então tende a ser o melhor ano da história do day trade, né, para quem faz day trade, só que para quem está preparado. Para quem não está preparado, como eu já falei, pode ser um dos piores anos da história. E a nossa missão aqui na M4 e com o projeto Deep Trader é justamente preparar vocês e o máximo de pessoas no Brasil que a gente puder, com todo esse nível de informação, com todo esse nível aí que a gente chama de Deep, né? Para que vocês sejam realmente ali Deep Traders, beleza? Então, ó, o material vai ser disponibilizado. Vou passar para vocês os links, vou passar para vocês poderem brincar com as informações, né, explorar os dados de Banco Central, e a gente vai falando sobre isso também em outras ocasiões, tá? Então, para quem está no Deep Trader aí, quem está no Pro e no Start, que quer também mudar de degrau para o Master, né, para estar junto com a gente aqui na mesa de operações, no mês que vem a gente vai estar abrindo essas vagas do Master e eu vou anunciar tanto no Instagram da M4 quanto também no meu Instagram pessoal. A gente já tem aí mais de 120 Deep Traders, que são pessoas aí que entraram no projeto Deep Trader com a gente, aí a nível nacional, a gente já está em todos os estados do Brasil e a gente quer crescer rápido ainda mais, levando esse nível de informação, né, e esse nível deep que a gente brinca para todo mundo. Beleza, pessoal? Então, um abraço, né, aí para todo mundo. Agradeço aí vocês por ter ficado até agora, né, por ter absorvido toda essa informação, tá? E a gente vai se falando. Para quem está no grupo do WhatsApp, nos grupos do Telegram, eu vou mandar um PDF, né, com esses links. E agora vocês já sabem o que olhar, já sabem que tem que olhar Brasil, já sabem que tem que olhar inflação e taxa de juros, beleza? Então, um abraço aí para vocês. Eu agradeço